Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o programa OAB Nacional, edição especial retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. O programa de hoje é voltado à retrospectiva do trabalho realizado em prol das prerrogativas da advocacia e do diálogo institucional da OAB com outros órgãos do Poder Judiciário e Legislativo. Essa edição especial destaca ainda o que foi pauta no programa OAB Entrevista, uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil com veiculação na TV Justiça. Confira. Encaminha o doutor para a delegacia também. Vocês, aqui ó, delegacia também. Leva para a delegacia. Leva para a delegacia. Leva, é para levar. É para levar. Eu tô filmando, eu tô falando. Eu tô filmando. Eu tô filmando tudo! Ele é advogado também, o cara tá apanhando. É advogado. Mas por que ele tá apanhando? Do toque do camelódromo. Tá violando! Essas são apenas algumas cenas de agressões sofridas por advogados e advogadas no exercício de suas funções. Lamentavelmente, casos assim não têm sido praticados de forma isolada. Mas atenção, violar as prerrogativas da advocacia é crime e a gente já mostrou isso por aqui. É importante massificar a cada dia para que nós possamos conscientizar aqueles que ainda se utilizam do abuso e do arbítrio contra os advogados e advogadas brasileiras. Temos uma nova lei, uma lei vigente no Brasil. Estaremos vigilantes para que possamos fazer com que esta lei seja cumprida. Que aos desavisados que lançam contra a advocacia a arbitrariedade ou o abuso de poder, que saibam que a Ordem dos Advogados do Brasil estará presente a cada evento e cada dia mais para que as prerrogativas da advocacia sejam definitivamente respeitadas nesse país. Além do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, outros representantes da advocacia também participaram do programa OAB Entrevista. A garantia do livre exercício de advogadas e advogados do país foi um dos pontos em destaque desta edição. Eu tenho andado pelo Brasil para entender um pouquinho como funcionam as comissões de prerrogativas em cada seccional e, dependendo da região, nós temos um tipo de violação a prerrogativas. Algumas violentas, outras questões meramente verbais, mas são impeditivos de desrespeito ao profissional que ali está representando a cidadania. Então nós temos uma cultura, nós vivemos 21 anos na ditadura, de um regime militar que só aceitava uma fala, né? E de alguma forma ainda nós temos polícias militares muitas vezes, em algumas localidades, que não entendem o papel do advogado. O advogado ele não está ao lado da impunidade. O advogado representa o cidadão, ele está no lado da cidadania. Ele tem um status constitucional, está na Constituição Federal que ele é indispensável à administração da justiça. Então, quando o advogado está exercendo sua profissão, fazendo o seu trabalho, ele tem todo um arcabouço legal que lhe dá direitos e deveres. O único limite que o advogado tem dentro da sua profissão é a ética. Ele tem que estar dentro da ética, até porque se não estiver, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina que vai responsabilizá-lo se ele não desrespeitar os princípios da ética no exercício da profissão. Então, eu sempre tenho dito, o advogado, muitas vezes, ele se depara com a circunstância que ele tem que argumentar e comprovar ou, de alguma forma, dialogar com qualquer autoridade pública que aquele ato está violando algum direito do seu cidadão. E ali, muitas vezes, que acontecem os conflitos, quando ele exerce esse direito de segurança jurídica. E eu sempre uso uma frase assim, argumentar não é desacatar. Se o advogado não pode argumentar, a profissão é do argumento, com respeito, com a sua função naquele momento que ele está exercendo, e às vezes argumentar, e que ele tem muitas vezes que elevar um pouquinho o tom em virtude que está havendo um excesso grande por parte da autoridade pública, muitas vezes cabe para o desacato. Então o desacato virou hoje a prisão do advogado, que a gente viu vários exemplos pelo Brasil, virou uma afronta muito grande e por isso nessa questão cultural desse espírito, muitas vezes, que transita dentro do abuso de autoridade, o advogado, por combater isto,
por representar o cidadão, consequentemente ele confunde-se com essa questão do desacato, do argumentar licitamente com o ilícito. E que a autoridade, por falta de informação, e aí entra o papel da ordem muito importante, que nós temos que fazer um trabalho preventivo no judiciário, no Ministério Público, nas polícias, em qualquer órgão público, sobre prerrogativas. Qual é o papel do advogado num cenário, por exemplo. E isso é muito importante, a gente ter essa ação preventiva. O que está ocorrendo hoje pelo Brasil afora, muitas vezes, são desconhecimentos que existem dos direitos da advocacia no exercício da sua profissão, que levam a essas cenas graves que a gente viu pelo Brasil afora e que a reportagem trouxe ao ouvinte. Mas o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito para garantir o direito de defesa e principalmente a valorização das prerrogativas da advocacia? A resposta também foi dada durante o programa OAB Entrevista. Confira. Bom, um trabalho longo, né? Primeiro de informação, depois de ofícios aos órgãos responsáveis quando nós identificamos a violação à prerrogativa, para que as corregedorias desses órgãos possam tomar posição. E ao longo do tempo nós vimos que muitas das representações que a OAB realizava aos órgãos competentes não tinham resultado. E por isso que nasce a lei de criminalização das prerrogativas. Esta é uma lei que determina e define como crime, e por isso a campanha da Comissão Nacional de Prerrogativas é prerrogativas é lei, violar é crime. Então, é crime porque hoje há uma lei federal que determina que quando o advogado, no exercício da sua profissão, for violada a sua prerrogativa, nos critérios, por exemplo, que está definido na lei, a autoridade responderá pelo crime de abuso de autoridade. Então nós precisamos, infelizmente, nós não queríamos talvez uma lei para regular isso, que tudo pudesse ser resolvido nos níveis administrativos das corregedorias, mas como isso não foi possível, a lei ela vem através de uma grande construção de vários homens e mulheres de ordem, tanto na esfera institucional quanto na esfera política do parlamento, para que a gente pudesse aprovar essa legislação e levar ao Brasil e como mais uma ferramenta inibitória, talvez, das autoridades para a violação, cometimento de violação de prerrogativa à advocacia. E agora, com a última reforma do Estatuto, também teve um aumento na responsabilização, que é a pena, passando de 2 a 4 anos. Então, nós criamos essas ferramentas como uma forma de combater, como uma forma de determinar de que aquele autoridade que violar a prerrogativa terá essa responsabilidade. E agora, uma questão super atual, que eu tenho desenvolvido dentro da Comissão Nacional de Prerrogativas, é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Esse cadastro ele foi instituído dentro do Conselho Federal pelo provimento 178 de 2018, dizendo o seguinte, que toda autoridade que, depois que praticar um ato, que chegar à instituição da ordem, dentro das 27 seccionais, um ato de violação a prerrogativas por parte de um advogado que pede à instituição todo o apoio possível, vai ter um procedimento administrativo, como tem dentro da Comissão de Prerrogativa Local, que vai garantir o direito de ampla defesa para a autoridade que está sendo ali colocada como a que violou as prerrogativas. E ao final, a comissão vai dar um parecer e, se entender que é uma violação grave de prerrogativas, remete o relatório ao Conselho da Seccional, o Conselho aprova este ato e este cadastro ele vai ser alimentado com esta informação. Qual é a consequência de nós termos hoje, pelo Conselho da Seccional, ratificado que aquele ato praticado pela autoridade pública é uma violação a prerrogativas? Qual a consequência? A consequência será imediata a nível discricionário administrativo. Diz a resolução que nós equiparamos isso à inidoneidade moral. E a inidoneidade moral, você não pode estar inscrito nos quadros da ordem. Nessa retrospectiva, você acompanhou, inclusive, situações de vulnerabilidade do advogado em momentos de agressões sofridas por agentes públicos ou em outras ocasiões. Em entrevista concedida ao programa, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Alex Sarkis, falou da importância da ordem se posicionar contra esse tipo de afronta à profissão, principalmente com a realização de desagravos públicos e a judicialização de cada caso. O desagravo é uma ferramenta absurdamente importante para a advocacia. Nele, a instituição, a própria classe, ela tem a oportunidade de registrar de forma formal e manifestar o repúdio a qualquer violência que seja perpetrada contra o advogado ou advogada. Além disso, o desagravo representa uma forma de redignificar
aquela pessoa que sofreu a violação ou a violência por parte da autoridade que deveria cumprir a lei. Doutor, o senhor relembra aí durante a carreira algum caso, né, de violação de prerrogativa que tenha te marcado? Certamente um dos que mais nos marcou foi um caso recente em Goiânia, de Orcélio Júnior, um advogado que estava na defesa e em pleno exercício da atividade da advocacia e foi brutalmente agredido por policiais militares, inclusive oficiais da Polícia Militar, que hoje respondem a processos cíveis, criminais e administrativos de forma muito contundente, e a ordem tem atuado para que tudo seja apurado e toda a responsabilização seja aferida para esses violadores de prerrogativas e da cidadania. Outros avanços e conquistas também foram analisados e discutidos ao longo da edição do OAB Entrevista, que inclusive está sendo reprisado na íntegra na programação da TV Justiça. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente destaca outro tema também apresentado pelo programa, desta vez voltado ao diálogo institucional da OAB com outros órgãos e entidades do país. Neste bloco, nós vamos destacar o que foi pauta em um dos programas da OAB Entrevista, veiculado pela TV Justiça. Além de abordar encontros com instituições essenciais do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, o programa também tratou da importância da advocacia brasileira para a democracia e desenvolvimento do país, como na homenagem da Câmara dos Deputados voltada à Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa comunhão de ações e propósitos deve ser reiterada de maneira constante, para que possamos avançar cada vez mais no fortalecimento da advocacia brasileira e na promoção da cidadania no país. Caros e caras colegas, senhoras e senhores, como representante da Advocacia Nacional, registro aqui minhas efusivas congratulações às senhoras e aos senhores, bem como a todos os advogados brasileiros. Somos quase 1.300.000 profissionais espalhados pelos 5.000 municípios brasileiros, desempenhando diariamente o munus público de defender os direitos dos cidadãos e assegurar a manutenção da justiça. Temos a missão de manter a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social. Concretizar os direitos dos cidadãos é um dever compartilhado entre todos nós. Pugnamos pela boa aplicação das leis, pela eficiente administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil são partes constitutivas da história da nação, mas não como coadjuvantes. Somos protagonistas da história do Estado Democrático de Direito neste país. Contribuímos diretamente para a construção de um Estado livre, com garantias constitucionais. Buscamos aprimorar a democracia. O patrono da advocacia, Rui Barbosa, escreveu a célebre frase: "Nada pode haver neste mundo mais perigoso, mais triste e mais humilhante do que a condição de se achar o homem sujeito ao arbítrio sem freio de outro homem." A trajetória de nossas conquistas manifesta um longo caminhar histórico. Nossa responsabilidade social é monumental. Na luta contra o arbítrio, seguimos a bússola da esperança. Todos nós temos o compromisso de renová-la. É em prol da esperança e do bem-estar social que atuamos. Por isso, convoco a todos e a todas para sermos advogados e advogadas da esperança. Advogar pela esperança é necessariamente defender as prerrogativas da advocacia, que são a argamassa da cidadania do Brasil. As prerrogativas de nossa classe garantem o nosso pacto com a soberania da justiça. O Brasil deve muito à advocacia. A democracia deve tudo à advocacia. E nada mais justo do que essa casa, que é a casa do povo brasileiro, mas também a casa da democracia, nesse dia de hoje, abre esse espaço na sua agenda, uma agenda que é uma agenda do Brasil, para homenagear uma categoria que foi elevada a status constitucional e não se precisa de muita justificativa para isso, né? A advocacia por si só se explica.
O programa também mostrou que em agosto deste ano foi instalado o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais, além da posse de desembargadores federais. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, esteve na solenidade e destacou que a instalação do tribunal é mais uma vitória da advocacia mineira e que vem ao encontro de uma nova era das prerrogativas da advocacia. A instalação do novo Tribunal Regional vem de encontro a uma nova era das prerrogativas da advocacia. Tenho certeza de que as garantias da profissão encontrarão terreno profícuo aqui. Recentemente, conquistamos medidas fundamentais para a cidadania brasileira com o apoio de todo o sistema OAB e de todos os poderes da República. Por isso, temos disposição de trabalhar em conjunto para consagrar o sistema de direitos e garantias, a separação dos poderes e o modelo federativo. São esforços complementares em prol de uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, reafirmo o compromisso de colaborar com a magistratura para o aperfeiçoamento deste Tribunal Regional. Para finalizar, quero lembrar versos de um célebre mineiro, o imortal Carlos Drummond de Andrade, e nos disse Carlos Drummond: o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mão dadas. Por isso, repito o apelo de Drummond: vamos de mão dadas. Outro assunto em destaque na edição do OAB Entrevista trata do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu por maioria em março deste ano os recursos especiais em que a OAB requeria a fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil. Trago notícias alvissareiras da advocacia brasileira. Hoje o STJ, após acompanhamento e intervenções do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reafirma o texto do artigo 85 do Código de Processo Civil brasileiro. Dá oxigênio e revigora a advocacia quando aquela corte respeita e reconhece a essencialidade dos nossos honorários para a subsistência de nossas vidas, de nossas famílias e também das estruturas dos nossos escritórios. Portanto, um verdadeiro agradecimento do Conselho Federal da Ordem, fazendo valer a voz de quase 1.300.000 advogados. Parabéns à advocacia brasileira, parabéns Superior Tribunal de Justiça, parabéns à cidadania e à sociedade. Hoje é um dia histórico para a advocacia de nosso país, para a cidadania e a defesa do Estado de Direito. A valorização do advogado se fez efetiva quando a maioria da Corte Especial do STJ reconheceu a validade plena do Código de Processo Civil, no que tange à aplicação dos honorários advocatícios. Os limites mínimo e máximo previstos no CPC devem ser respeitados por todos os juízes e tribunais do país, com aquela máxima de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também homenageou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em sua última sessão na presidência da Corte. Segundo Simonetti, o magistrado manteve o respeito de sempre pelas prerrogativas da advocacia. E eu trago a esta sessão o cumprimento e o agradecimento da advocacia brasileira a Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no biênio que se encerra. A sensibilidade de Vossa Excelência com as pautas da cidadania marcou sua gestão. Por meio dos julgamentos pautados, o Tribunal direcionou grande atenção aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Além disso, como presidente, o ministro Luiz Fux manteve o respeito de sempre pelas prerrogativas da advocacia. Também é um justo registro. Isso demonstra, mais uma vez, o grande apreço do presidente pelo jurisdicionado, a quem todos nós, que cumprimos funções essenciais à justiça, devemos servir. Há mais de 2 anos, enfrentamos a maior tragédia de nossas gerações, a pandemia da Covid-19. E essa emergência exigiu que adotássemos medidas para conter a disseminação do coronavírus com o distanciamento social e o isolamento. E nesse período o Poder Judiciário não podia parar, e Vossa Excelência não permitiu que ele parasse. A pandemia começou antes, mas recaiu sobre praticamente a totalidade de toda a sua gestão, ministro Fux, que soube conduzir o sistema de justiça às soluções mais adequadas para cada momento. E um dos resultados de sua gestão foi a adaptação célere e bem-sucedida do judiciário aos usos das tecnologias da informação e da comunicação, que permitiram à justiça operar de forma diligente nos momentos mais agudos da crise.
O programa Justiça 4.0, implantado por Vossa Excelência, é um exemplo do uso da tecnologia da informação e da inteligência artificial em favor da coletividade, inclusive do cidadão e da advocacia. O debate sobre a repercussão geral, que foi promovido pela presidência de Vossa Excelência, é um exemplo da forma como sua gestão imprimiu celeridade na prestação jurisdicional, sempre dando voz e prestigiando a advocacia nos debates mais relevantes. No lugar do ministro Fux, tomou posse como presidente do STF a ministra Rosa Weber. A solenidade impulsou também o ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente do STF. Beto Simonetti prestou homenagens aos ministros e levou os cumprimentos dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas de todo o país, como a gente destaca nessa retrospectiva especial do programa OAB Entrevista. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. É uma honra poder representar a advocacia brasileira nesta solenidade de posse da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência e na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, trago os cumprimentos dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas deste país. A advocacia confia na sabedoria e na capacidade de Vossas Excelências, que terão nosso apoio incondicional para vencer os desafios do porvir. Nessa sessão, a OAB reafirma seu compromisso com a defesa do Poder Judiciário, sustentáculo fundamental do Estado Democrático de Direito. E a advocacia estará presente, pronta e à disposição para colaborar com a construção do futuro que queremos para o Brasil, norteado pela prevalência da Constituição Federal. Senhoras e senhores, desejamos que a presidência da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal estimule a entrada de mais mulheres nos espaços decisórios dos poderes da República e na iniciativa privada. Cumprimento de igual modo o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa trajetória, prezado ministro, é motivo de especial orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil. Além da docência e da profícua produção acadêmica por 3 décadas, o ministro Roberto Barroso exerceu a advocacia e prestou relevantes contribuições à classe, inclusive como membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional e com pareceres, como que demonstrou a constitucionalidade do exame de ordem. E não para por aí. Defender a Constituição Federal, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social também foram pontos que estiveram em destaque na agenda institucional da OAB, como, por exemplo, a legitimidade das eleições deste ano. Não por acaso, esse assunto fechou com chave de ouro o programa que tratava exatamente desse diálogo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições representativas do país. A OAB e a Justiça Eleitoral têm historicamente caminhado juntas. A defesa da democracia e do sistema eleitoral estão na nossa agenda institucional. Para a Ordem, é sempre uma alegria fazer parte do aperfeiçoamento das instituições democráticas. Recentemente,
o projeto contra a desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que conta com o apoio do Conselho Federal da OAB, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foi premiado internacionalmente. E temos também orgulho de compor este momento histórico. Nesta oportunidade, assistimos ao vivo os procedimentos que conferem a segurança das nossas urnas eletrônicas e a lisura das eleições. Este momento é representativo do rigor e do equilíbrio com que as eleições estão sendo conduzidas pela Justiça Eleitoral, acompanhada pela sociedade civil, para fazer valer os ritos e os preceitos de nossa Constituição. O programa OAB Nacional, edição especial retrospectiva, fica por aqui. Não deixe de acessar esse e outros temas da advocacia já veiculados pela TV Justiça em nosso canal oficial do YouTube. Aproveite e acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.